E aí, quando a gente pensa nesses aspectos, a gente compreende que no primeiro trimestre, se a cliente não era sua, né, se ela já não treinava contigo, se ela te procurou quando descobriu que estava grávida, fez os exames, teve a liberação médica e começou a trabalhar contigo. No primeiro trimestre, pensando em prevenção e profilaxia, a gente tem que treiná-la pensando nas alterações fisiológicas e anatômicas que vão acontecer lá no segundo trimestre. Então, quando eu penso nisso, eu penso o quê? No segundo trimestre, minimamente, o que é que vai acontecer? O aumento exponencial do volume do bebê e o contrabalanço lá na lombar, né? A inclinação que a mulher vai ter, a alteração do padrão de marcha que ela vai ter. Então, no primeiro trimestre, ostensivamente, o nosso trabalho é em cima de fortalecimento muscular para as questões posturais. Não que a gente não vá fazer outras coisas, mas é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, que no primeiro trimestre o foco principal será a preparação para as mudanças anatômicas e fisiológicas do segundo trimestre. Aí no segundo trimestre nós vamos ter aí um ajuste, né, que a gente vai ter nas questões fisiológicas, morfofisiológicas principalmente, mas agora você vai ter um tônus muscular postural mais favorável para sustentar esses desequilíbrios e esses balanços. E é aí que entra, né? Porque evidências corroboram que a maior perda de equilíbrio da mulher acontece no terceiro trimestre da gestação. Prevenção e profilaxia. Um dos objetivos, do segundo trimestre é o trabalho em cima do equilíbrio. Agora você não vai colocar a gestante no slackline, né? Você vai trabalhar de forma segura com essa gestante, estabilizando exercícios antirrotacionais, preparando ela para mudanças de direção, que é nesses momentos que essa gestante vai ter as maiores perdas de equilíbrio no terceiro trimestre, principalmente no torque antero-posterior, que ela vai ter essa base de marcha sendo alterada drasticamente no terceiro trimestre. Então, no segundo trimestre, um dos focos será esse, o trabalho em cima do equilíbrio, além do fortalecimento muscular. Segundo trimestre é um trimestre que a gente tem aí um aporte hormonal bastante favorável para o fortalecimento muscular. E sem dúvida é fundamental porque no terceiro trimestre o bebê cresce muito rápido. E aí essa mulher vai precisar de um tônus muscular bastante favorável para suportar o terceiro trimestre. Tranquila até aqui, pessoal? Joia? E aí a gente chega no terceiro trimestre propriamente dito. O terceiro trimestre é um trimestre de muitas negociações, muito subjetivo. Tem a ver ali com a disposição, com os enjoos que podem retornar. Então, no terceiro trimestre, muitas vezes você vai ter que fazer ajustes de horário. Há uma sessão que estava planejada para 50 minutos. Nesse dia só vai rolar 20 minutos e está perfeito. O importante é que a gestante continue tendo os benefícios. E aí a gente pensando nesse caráter preventivo, o que é que vem depois do terceiro trimestre? O parto. Então, no terceiro trimestre, a gente vai pensar na prescrição voltada para o momento do parto e do pós-parto. Como assim, Garcia? Vamos lá, vamos supor que a gestante que você acompanha almeja ter um parto natural. Fundamental ela ter um bom trabalho cardiovascular. Tem uma cliente, né, que me orgulho muito de ter acompanhado ela, mesmo que por consultoria online. Acompanhei ela antes da gestação, preparei ela, né, ela teve Covid, reabilitei, sempre falo dela. Depois da reabilitação, ela engravidou da Manu. A gente treinou durante toda a gestação, toda mesmo, assim, até a semana do parto. A gente treinou e a Marina foi lá
trabalho de parto para a Manu vir no parto normal, né? E aí a Marina passou 18 horas em trabalho de parto, 18 horas, e depois me mandou uma mensagem dizendo: ó, professor, passei 18 horas em trabalho de parto e estava super bem, o cardio estava em dia. Então imagina aí uma mulher passar 18 horas fazendo força e relatar que o cardio estava super bem, que não sofreu. Então, terceiro trimestre, um dos pontos principais é o condicionamento cardiorrespiratório. Então, se você perceber, cada trimestre eu tenho um enfoque principal. Não quer dizer que eu vou descartar outros pontos durante o trimestre, mas eu vou dar um ênfase em determinado objetivo. E outro objetivo também que é interessante no terceiro trimestre é a questão de fortalecimento dos ombros, dos dorsais, porque essa mamãe vai passar muito tempo amamentando no pós. Beleza?